Olá, sou o Rubens Branco, da Branco Advogados. Vamos discutir hoje aqui algumas decisões judiciais que estão aumentando o valor do ITCMD de imóvel rural recebido em herança. Tribunais dos estados de Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Goiás têm proferido decisões desfavoráveis ao contribuinte quanto ao pagamento do ITCMD, quando a herança ou a doação é um imóvel rural. Ou seja, admitem que o imposto seja exigido pelo valor superior ao informado na declaração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural, que é chamada ITR, que é o parâmetro previsto em lei para a cobrança. Por outro lado, o Tribunal de Justiça de São Paulo, em decisão recente, impede a Fazenda de cobrar o ITCMD sobre valor maior do que o declarado pelo contribuinte. Ou seja, é aquela balbúrdia que às vezes ocorre em certas áreas do judiciário, onde determinados tribunais de alguns estados optam ou decidem numa direção, ao passo que outros tribunais de justiça de outro estado decidem numa outra direção. O ITCMD é recolhido na transferência da propriedade de um bem ou direito por ocasião de morte ou de uma doação. As alíquotas variam de estado para estado, mas podem chegar até 8%. O litígio que tem chegado aos tribunais é sobre o valor dos imóveis rurais na qual a alíquota deve recair. Os estados questionam, os que cobram valores maiores, questionam que o valor do imóvel informado pelo contribuinte na declaração do ITR, que é uma declaração federal, consideram que existe uma subavaliação, o que na prática reduz o montante do imposto a ser recolhido aos cofres públicos. Pela lei dos estados, o valor total do imóvel rural declarado da declaração do ITR será considerado como base de cálculo do ITCMD. Mas as legislações desses tribunais que eu mencionei, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso do Sul, estão prevendo mecanismo de avaliação judicial ou pela Fazenda quando constatado que o valor declarado para fins de ITR é notoriamente inferior ao valor de mercado. Entretanto, o Estado de São Paulo definiu pelo Decreto Estadual 55002 de 2009 que poderá ser adotado, em se tratando de imóvel rural, o valor médio da terra nua e das benfeitorias divulgado pela Secretaria de Cultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, ou por outro órgão de reconhecida idoneidade, vigente à data de ocorrência do fato gerador, quando for constatado que o valor declarado pelo interessado é incompatível com a lei, com o mercado. Entretanto, não há lei que tenha criado base superior a esse valor do ITR. Ou seja, o que os estados estão fazendo é mais uma inconstitucionalidade para tentar melhorar a arrecadação, porque a arrecadação, a cobrança de imposto tem que estar prevista em lei. Você não pode mudar a base de cálculo do imposto sem que a lei assim o preveja. O que os estados estão fazendo é que, não, a lei diz que tem que ser o valor do ITR, mas eu acho que o valor está subavaliado, então a base de cálculo vai ser a que eu defini. E isto é inconstitucional. Quem tiver nesses estados aí que estão tendo essas decisões, não resta outra alternativa ao contribuinte a continuar recorrendo, porque isso vai bater no STF e o STF vai dizer que os estados não podem mudar a base de cálculo do imposto sem que uma lei assim o defina. É isso aí, pessoal.